dia 6 de maio de 1951, na cidade de Sainz, Holanda, teve início a 7ª Conferência do Movimento de Reforma. Mal sabiam os participantes dessa conferência, os delegados ali presentes, que os eventos ocorridos em 1948 serviriam como o estopim para os sofrimentos e desgraças que o movimento de reforma sofreria a partir de 1951. Nesta ocasião, 11 delegados liderados por Demetrio Nikolic resolveram abandonar a sala de reunião e formar outro grupo. Tentativas imediatas de apaziguamento foram feitas, mas não surtiram o efeito esperado, e logo a notícia dessa divisão chegou a todo o povo reformista. Pelo capricho egoísta de uns poucos, igrejas e famílias foram divididas, e a obra sofreu um grande atraso. Irmão Bertoldo, como foi que vocês receberam a notícia desta separação? Na tarde do dia 21 de maio de 1951, apareceu o irmão Molina, Giacomo Molina, não o irmão Molina, Dagoberto Molina, mas Giacomo Molina, com uma notícia que houve uma separação da Conferência Geral na Holanda. Parece que ele estava muito alegre porque houve uma separação, mas nós soubemos que houve uma separação de vários delegados ficaram de um lado e vários delegados ficaram de outra. Né? De outro lado. De outro lado. E a notícia era de que o irmão Kossel foi quem fez a separação e que ele era o culpado dessa separação. Esta foi a notícia que chegou na tarde do dia 21 de maio. A separação foi no dia 20 de maio. No dia seguinte, ou seja, já soubemos da separação. No dia 20 de maio foi quando os 11 delegados abandonaram a sala de reunião. E no dia seguinte, vocês já sabiam deste ocorrido ali? Já sabíamos do ocorrido. E como vocês receberam essa notícia? Como assimilaram essa notícia, irmão Bertoldo? Bem, nós ficamos estupefactos porque não sabíamos que havia dificuldades na Conferência Geral. E quando soubemos que se separaram, disseram que Kossel foi tirado e foi excluído, e nós ficamos admirados, porque nós conhecíamos o irmão Kossel como um irmão fiel. Desde 1928, quando ele veio a primeira vez em nossa casa, nós tínhamos muita consideração pelo irmão Kossel, porque era um pioneiro da reforma. Verdade. Um homem que se sacrificou pela causa, toda a vida se sacrificou. Agora vieram com a notícia de que ele causou a separação. Então isso trouxe grande surpresa para você e também para os demais irmãos que estavam presentes quando escutaram esta notícia. Foi uma surpresa muito grande, mas nós não sabíamos o que havia acontecido, ficamos aguardando alguma solução. Ou seja, esta foi a única notícia que chegou a vocês da separação quando este irmão Giacomo Molina trouxe a notícia, né? Foi. Depois disso, não veio nenhum outro tipo de comunicado? Não. Passou vários meses e no mesmo ano 51, depois de, não sei, não lembro mais, uns 2 ou 3 meses mais tarde, veio Nikolic e Lavrik para nos contar o que havia acontecido. A separação que foi consumada
Lá na Holanda. Ou seja, já não veio nenhuma outra notícia, senão posteriormente, pessoalmente, veio Demetrio Nikolic e André Lavric agora contaram o que havia acontecido. Né? E nós ficamos na igreja e se reunindo, e isto passaram aproximadamente 2 anos, até que em 1953, em outubro de 53, apareceram o irmão Kotzel, o irmão Müller, o irmão Cravioto e o irmão Escobar. Ou seja, irmão Bertoldo, que durante esse tempo, depois da separação, o irmão Kotzel, ele não enviou nenhum tipo de comunicado, esta foi a primeira vez que ele apareceu aqui no Brasil? Foi, a primeira vez. É que eles haviam mandado umas cartas. Certo. Mas esperaram que... Eles não vieram porque esperaram que haveria uma reconciliação e a reforma novamente iria se unir. Ou seja, mas o que não aconteceu. O irmão Kotzel ainda esperava uma reconciliação Sem dúvida. entre os dois grupos que se dividiram ali em 51. Sem dúvida. Ele escrevia cartas e houve entendimento entre eles, mas não houve uma reconciliação. O irmão mencionou aí algumas cartas, irmão Bertoldo. Quem foi que enviou essas cartas aqui para o Brasil? Olha, quem me enviou foi o irmão Miller, porque em 48 conheci o irmão Miller e fui seu tradutor na conferência que havia no Brasil. Porque ele falava alemão, somente o alemão, eu traduzia para o português. Ou seja, que o irmão já tinha, ademais da irmandade em Cristo, mas também uma amizade com o irmão Miller. Criamos uma amizade porque falávamos a mesma língua, né? E tivemos assim um entrosamento muito cristão, né? Irmão Bertoldo, na época dessa conferência, quem era o presidente aqui no Brasil? O presidente foi André Lavric. E tinha vários, aliás, tinha outros pastores, que era Desidério de Baia, que foi como delegado. André Secan também era pastor. Ele também foi como delegado? Foi também como delegado. E tinha mais Ascendino Braga, não era delegado, não era pastor, né? Ele era simplesmente Ele era missionário, obreiro? Não era nada, sabe? Mas ainda assim ele foi como delegado também? Foi também como delegado. Quantos membros havia nesta época, irmão Bertoldo, aqui no Brasil? Olha, se eu não me engano, eram 826 membros. 826 membros. Ou seja, que a obra, então, no Brasil, desde o ano 1928, aí aproximadamente, ela cresceu rapidamente, então. Foi, cresceu bastante, sabe? Havia assim, pessoas dedicadas à obra, sabe? E a obra desenvolveu e cresceu bastante. Desses delegados que o irmão mencionou que foram para essa conferência ali na Holanda, neste ano de 51, todos eles, quando houve a separação, eles ficaram do lado de Lavric, do lado de Nikolic, eu falo de Devay, e os demais delegados que foram aqui do Brasil? Sim, eles estavam muito unidos. Eles apoiaram. O que Lavric falava era como vindo do céu. E depois, então, quando Nikolic se associou com Lavric, então o que os dois falavam tinha que ser cumprido, né? O irmão Bertoldo mencionou que o irmão Kotzel e outros pastores vieram no Brasil apenas no ano de 1953. Eles foram recebidos em todas as igrejas que haviam aqui no Brasil?
ou seja, do movimento de reforma? Olha, eles vieram para Apucarana porque nós estávamos em correspondência. Certo. E de Apucarana, enquanto eles estavam nos explicando o que havia acontecido, um belo dia apareceu o Lavric também. Ou seja, que quando eles vieram ao Brasil, eles foram direto a Apucarana. Apucarana. Eles não vieram, por exemplo, aqui na sede da obra, que imagino que deveria ser em São Paulo, senão eles foram a Apucarana. Foram a Apucarana. Porque apenas em Apucarana, eu que falava alemão com eles, sabia dar as informações, né? Porque eles, irmão Kotzer não falava a não ser o espanhol, né? O irmão Müller falava somente o alemão. Então eles vieram para Apucarana para falar comigo, para ser o tradutor deles, né? E estando ali em Apucarana, a intenção deles era esclarecer o que havia ocorrido em 51. Sim, já haviam passado mais de 2 anos, né? Então eles quiseram esclarecer. E nós mesmos, lá de Apucarana, estávamos interessados em saber a atitude deles, não? O que havia passado ali na região, né? E por que eles tinham sido excluídos pelo movimento de Lavric, né? E como foi esta reunião, irmão Bertoldo? Olha, essa reunião foi bastante triste, né? O irmão Lavric, ele veio só para atrapalhar. Quando ele veio, então foi combinado de que teríamos uma reunião junto com os nossos irmãos. Ele falaria, tinha uma hora para falar, os outros irmãos tinham uma hora também para falar, para dar esclarecimento o que aconteceu lá na Holanda. Mas começamos num dia às 8 horas da manhã e pensávamos de terminar ao meio-dia, mas não foi assim. Se estendeu até às 3 horas da tarde. E terminou porque o irmão Lavric, ele não aceitou a proposta que o irmão Kotzer fez, né? Porque tinha combinado, depois de esclarecer de um lado, esclarece do outro, o irmão Kotzer pediu para o irmão Lavric ir diante de Deus, ajoelhar diante de Deus e chamar a Deus como testemunha, para saber quem falou a verdade. Esta foi uma proposta do irmão Kotzer ao irmão Lavric. Foi a proposta dele. Mas Lavric não aceitou essa proposta. Disse que isso seria uma provocação a Deus. Mas não era provocação. Deus, o irmão Kotzer chamou a Deus como testemunha de que ele havia falado a verdade. E o que Lavric falou tinha muitas questões que Lavric não falou a verdade. E diante desta... acusações falsas. E diante desta atitude, irmão Bertoldo, do irmão Lavric, qual foi a posição das pessoas que ali estavam escutando essa aclaração entre o irmão Kotzer e o irmão Lavric? Olha, quando Lavric disse que isto seria uma provocação a Deus, nós falamos, não, isso é justo que se faça. Mas Lavric não aceitou. E quando Lavric não aceitou, o irmão Kotzer pegou nas mãos de Lavric. Irmão Lavric, vamos aqui diante de Deus. Vamos pedir a Deus que Deus faça justiça entre mim e ti. Quem falou a verdade e quem não falou a verdade. E quando
Lavric se negou a ir diante de Deus, então nós falamos, chega, não queremos mais ouvir nada. O irmão Lavric não vai diante de Deus para provar que é verdade o que ele falou, então ele mentiu. E basta de mentiras. Nós vamos terminar aqui. Aí eu abandonei o púlpito e os irmãos começaram a sair da igreja. Muitos dos nossos irmãos saíram da igreja e o local ficou apenas os que estavam a favor de Lavric. Eram mais ou menos 15 pessoas. 15 pessoas. É. E quantos saíram, por assim dizer, né, e aceitaram aquilo que o irmão Coates havia apresentado? Fomos 35 pessoas. Irmão Bertoldo, já é fato que o irmão nos disse também que o irmão Lavric era seu cunhado, não é verdade? Sim. Casado com a sua irmã Selma, Sim. é isso? Depois dessa reunião que houve em Apucarana, irmão Bertoldo, onde o irmão, juntamente com outros, se decidiram pelo movimento original, pelo movimento de reforma original, alguma vez o seu cunhado, irmão André Lavric, tentou convencê-lo da posição que você havia tomado? Não. Nunca mais. Ele sabia que nós estávamos com a verdade. Ele não tentou mais conosco. Então esta foi a última tentativa dele ali com o grupo em Apucarana? Não, ele veio com outras pessoas. Ele ainda visitou em Apucarana, né? Uhum. Mas comigo não. Não tivemos mais contato. Não tiveram mais nenhum tipo de contato? Não. Irmão Bertoldo, uma vez agora que houve esta divisão também aí na igreja de Apucarana, como seguiu a vida de vocês? Bem, como nós não podíamos mais reunir junto com aqueles que ficaram de lá, ao lado de Lavric, que eram lá umas 15 pessoas, nosso grupo, que era mais de 30 pessoas, nos reuníamos nos paióis. Uma vez meu cunhado tinha uma casa desocupada também, reunimos ali aos sábados. E este foi o único grupo que permaneceu no movimento original? No Brasil foi. O único grupo, sem contar aqueles isolados, né? Que havia um ou outro isolado que também permaneceu no movimento original. Sim, algum isolado sim ficou, né? Então depois disso, mas vocês não tentaram, talvez, ficar com a igreja, com o templo onde vocês se reuniram? Nós queríamos comprar a igreja. Como éramos a maioria, nós fizemos a proposta para comprar a igreja, porque já estava construída. Lavric disse, não, isso é da Associação Brasileira. Bateu o guarda-chuva no chão, sabe? Isso é da Associação Brasileira. Nós iríamos pagar a metade do valor, né? E ofertamos. Veja quanto vocês querem pela igreja, nós vamos comprar. Mas ele não deu braço a torcer. Não vendeu de jeito nenhum. Arrancaram a igreja e levaram para Apucarana. Desmontaram a igreja? Desmontaram, porque era feita em madeira. Certo. Né? Então foi fácil de desmontar. E como foi, vamos dizer assim, Arthur, como foi este reinício para o movimento de reforma original aqui no Brasil? Já que ficamos praticamente sem nada, né? Sem nenhuma propriedade, ficamos com a minoria dos membros e ainda assim permaneceram fiéis. Mas como foi este reinício para reorganizar este grupo e para reorganizar o movimento de reforma original aqui no Brasil? Olha, em primeiro lugar, o irmão Kotzer, ele se preocupou com isto. Ele
vendeu um terreno que ele tinha lá em São Nicolás e doou esse dinheiro para comprar um terreno aqui em São Paulo. Então ele veio para cá e foi comprado um terreno em São Paulo, onde está a igreja atualmente, na Rua Santo Henrique. Naquele tempo, havia uma estação só da estrada de ferro ali nas proximidades. E com o decorrer do tempo, quando foi inaugurada, aliás, foi feita a linha de metrô, ficou aí mais próximo ainda, né? Uhum. Agora temos um local muito apropriado, perto de construção, né? E foi enviado neste período, irmão Bertoldo, aí, 53 em diante, algum missionário, algum pastor para vir trabalhar aqui no Brasil e para cuidar deste grupo que havia em Apucarana e de outras almas também? Foi enviado o irmão Müller. Ele ficou provisoriamente, ficou de pastor no Brasil, né? Eu não me lembro mais bem quanto tempo ele ficou, mas ficou algum tempo curto apenas. 2 anos, uma coisa assim. Até que foi enviado o irmão Dagoberto Molina. Esse foi um jovem missionário que casou e veio para o Brasil trabalhar aqui. Ele trabalhou com muito interesse. Trabalhava dia e noite. Era toda manhã, às 5 horas da manhã, ele já estava de pé. Estava preparando literatura para sair por aí a granjear almas. Ele vivia aqui em São Paulo ou ele foi viver em Apucarana? Não, ele quando veio do Chile, do Uruguai, não sei bem de onde ele veio, ele foi parar em Apucarana. E ali ele ficou algumas semanas, e aí então veio para São Paulo. Aí foi morar na zona de Santo Amaro. Na zona sul aqui, atualmente, de São Paulo, né? Ali ele alugou os 2 cômodos e, uma casualidade, alugou da casa da irmã Maria, da vovó, conhecida por vovó. Maria Valiante. Ali começaram as primeiras reuniões. Depois que ele começou a estudar a Bíblia com ela, então ela ofertou a casa para fazer reunião. Foi com bastante sacrifício, sabe? Que a velhinha aceitou a mensagem. O marido era mais receptível à palavra, mais do que a irmã Maria, né? Uhum. E, irmão Bertoldo, uma vez que o irmão Molina ele veio trabalhar aqui no Brasil, morar aqui em São Paulo, ademais da irmã Maria Valiante, que ele veio ganhar posteriormente em seus trabalhos missionários, havia aqui em São Paulo algum outro irmão que pudesse dar algum suporte ao pastor, ou naquela época missionário, Dagoberto Molina? Olha, já tinha vindo da Europa, da Suíça, o irmão Lischer. Ele veio se estabelecer aqui no Brasil e fazer as reuniões, então, na casa dele. Junto com um outro irmão que também foi ganho em pouco tempo, ali foi o irmão Bretz. Ele era húngaro de nacionalidade. E então começou, assim, em poucas pessoas se reuniam todos os sábados. Até que em 1962
Foi a inauguração da igreja aqui da Vila Neto. Na rua Santo Henrique. Na rua Agora, olha que interessante, meu Bertoldo, que o irmão acaba de mencionar. Havia um suíço, havia um húngaro e havia aí um espanhol. Um irmão que falava espanhol. É. Como eram estas reuniões? Era difícil. Alguma vez o irmão já participou de uma dessas reuniões? Participei, às vezes, porque às vezes eu vinha aqui em São Paulo, né? Mas foi muito interessante, sabe? As pessoas falavam por sinais, sabe? E explicando, falando. E sempre se entendiam, né? Através dos sinais acabavam se entendendo entre eles. O que vocês estudavam? Já que a obra ainda aqui no Brasil não estava, vamos dizer assim, tão bem organizada, vocês recebiam algum material ou havia algum material, por exemplo, a lição de escola sabatina? Sim, a lição da escola sabatina veio em alemão. E, por sorte, em Apucarana tinha muitas pessoas, tinha alguns brasileiros também, né, que não falavam alemão, mas a maior parte falava alemão. E então nós tínhamos as lições que vinham da Alemanha. E os que não entendiam o alemão, a gente falava em português, né? Traduzia para eles as lições. Então eles tiveram que aprender a estudar a lição em alemão. E isso dificultava o estudo? Sem dúvida, né? Não havia... A gente traduzia toda semana, traduzia a lição para os de português, né? Houve um momento em que o irmão mencionou a uma irmã que se chamava Hoffmann, se não me equivoco, e que ela trabalhava como tradutora dessas lições, não é verdade? Mas isso foi quando já... Isso antes da separação. Agora, depois da separação, a irmã Hoffmann, ela permaneceu... Ela ficou do nosso lado. Ela também permaneceu no movimento original. Ela seguiu fazendo essas traduções, irmão Bertoldo? Por um tempo não tinha nada. Mas depois, com o decorrer do tempo, quando ajuntaram mais pessoas, então foram mandadas as lições da Alemanha e ela traduzia. Irmão Bertoldo, o irmão já havia mencionado anteriormente que a primeira vez que você se encontrou com o irmão Carlos Kotzel foi no ano 1928. Foi. Na cidade de Erechim, né? Erechim. Agora, depois você teve um outro encontro com ele em Apucarana, depois no ano de 1953. Agora, irmão Bertoldo, qual foi a última vez que você se encontrou com o irmão Carlos Kotzel? Olha, em 1928 eu tinha apenas 7 anos de idade. Eu me lembro ainda, ele fez a pregação e eu, como criança com 7 anos de idade, estava brincando com o lenço, sabe? Aí ele falou para minha mãe: cuida do menino, não deixe ele brincar, nós estamos falando da palavra de Deus. Então ele não admitia que criança brincasse nem com lenço na hora do culto, não. Isso ainda me lembro até hoje. E foi uma advertência para o resto da minha vida, que no culto a gente deve ser reverente. Mais tarde, me lembro que pelo ano de 37, 38 mais ou menos, ele passou novamente pelo Brasil. Aí ele falou para mim: Bertoldo, você tem que servir ao Senhor, você tem que estudar
você vai trabalhar na editora no Brasil. Aí, então, eu já estava estudando, estudando contabilidade, me formei em contabilidade, para poder trabalhar na obra. E quando foi em 1939, o irmão Lavric veio para Erechim e me levou para São Paulo. Nessa oportunidade eu fui batizado e também entrei para trabalhar na editora. Foi o irmão Kotzel que te batizou? Foi o irmão Kotzel, fui batizado pelo irmão Kotzel, nas águas do rio Tietê. Foi no campo do campo do clube, de um clube, né? Ali nas margens do rio Tietê. Foi no ano de 1939. Agora, o irmão estava mencionando os seus encontros aí com o irmão Kotzel. Qual foi o seu último encontro com ele, irmão Bertoldo? Olha, o irmão Kotzel veio depois de 51, ele veio no ano 53. Ele veio a Apucarana. Depois de 53, ele tornou a voltar mais algumas vezes. E depois ele veio, mais uma vez que me lembro, ele veio diretamente para Apucarana, para visitar a nossa família. Quando ele chegou em Apucarana, as pessoas, provavelmente algumas pessoas lhe explicaram que a nossa casa ficava numa saída da cidade, a saída dos ucranianos, e ele passou de frente de nossa casa. Então ele falou para a irmã Rosa, a esposa dele, deve ser nessa casa aqui. Mas não entraram na casa. Deve ser nessa casa porque tem muitas flores. Aqui devem morar cristãos. Porque tem um jardim na frente da casa, sabe? A casa ficava retirada a uns 90 metros da rua e todo o caminho, beirando o caminho, tinha careira de flores, rosas, gérberas, e a minha esposa cuidava daquilo, tinha muito carinho com as flores. Então ele achou que se não morasse aqui, ao menos aqui moram cristãos, porque é uma casa que tem muitas flores. Ou seja, que o fato de haver muitas flores em uma casa indica também que a pessoa é cristã. Bom, ele pensava assim. Ele calculou isso, né? Ele acreditava nisso, sabe? E nessa vez foi o último encontro que você teve com ele, irmão Bertoldo? Não. Isso foi mais ou menos, eu não lembro bem, pelo ano de 50 e pouco, 57, 58, né? Depois ele veio mais vezes. Mas naquela oportunidade, ele passou da casa, ele ficou olhando e disse, olha, eu creio que é aqui. Mas vamos mais para frente. Que as pessoas falaram que era uns 3 quilômetros longe da cidade que eu morava. Então ele desceu até numa pista de asfalto que tinha para frente da casa, e dali ele disse, não, aqui não pode ser, vamos voltar. E na volta ele entrou naquela casa. Aí encontrou-se com minha esposa. Foi um acontecimento, sabe? Não dava nem para descrever a alegria que ele sentiu e que todos nós sentimos. Eu vim mais tarde, porque eu estava trabalhando na lavoura, no sítio, né, mais longe, e voltei então de tardezinha. Mas ele já havia encontrado com minha esposa, né?
Isso foi uma alegria muito grande. No ano de 1987, 86, não lembro bem, nós fomos para a Argentina. E nessa oportunidade, tive o prazer de encontrar novamente com o irmão Kotzel. Foi uma alegria muito grande quando nos encontramos, porque a nossa amizade era bastante grande. Conheci ele quando eu tinha apenas 7 anos de idade, e nessa oportunidade eu já tinha mais de 60 anos. E todo esse tempo tivemos sempre boas relações. Que irmão Kotzel foi um pai, um pastor que foi um pai de todos os membros da igreja. Os seus conselhos que dava, as reuniões que fazia, eram de um fervor intenso. Não conheço outro pastor que tivesse tanta, como se diz, tanta emoção ao falar sobre a vinda de Jesus. Toda vez que encontrava com ele, diz como vai ser uma vez quando nos encontrarmos no céu, junto com todos os salvos, né? Foi isso que ele te disse quando vocês se encontraram ali na Argentina? Bom, isso ele falava em Apucarana, e isso também quando nós nos encontramos na Argentina, foi no ano de 1986 ou 87, né? Aí ele já estava com a idade bem avançada. E eu também já tinha uma certa idade, né? E apesar da idade avançada aí do irmão Kotzel, irmão Bertoldo, ele ainda se lembrou de você? Ah, sim. Quando eu cheguei, quando ele me viu, ele não sabia o que fazer. Irmão Bertoldo, você ainda vem me visitar? Ele falou, né? Aí tivemos um encontro, foi maravilhoso, sabe? Um encontro de 2 amigos conhecidos há aproximadamente mais de 50 anos. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos. E ele já tinha aí mais de 90 anos de idade também. Já estava com 96, 97 anos, 96 anos de idade. Ele faleceu com quantos anos, irmão Bertoldo? Olha, pelo que eu soube, faltavam 2 meses para completar os 100 anos. Ou seja, praticamente ele morreu com 100 anos de idade. Praticamente com 100 anos de idade. E lúcido ainda, né? Lúcido. Na última oportunidade que encontrei com ele contou as experiências ainda lúcido. Nem parecia que tinha essa idade, né? 86 anos. E me imagino que neste encontro vocês puderam aí conversar sobre diversos assuntos e relembrar também muitas experiências que tiveram, né? Foi um encontro assim meio de surpresa para ele, não? Mas lembramos os tempos felizes que passávamos juntos. Foi desde o começo, quando eu tinha apenas 7 anos de idade, e no decorrer todo esse tempo, quando a gente encontrava, então era aquele abraço, aquela amizade, aquela alegria, sabe, que se sentia, né? Tenho saudades dele ainda.
Irmão Bertoldo, neste momento eu gostaria de solicitar ao irmão que fizesse uma comparação de como era a igreja anos atrás com a igreja atualmente. E também que pudesse dirigir algumas palavras às pessoas que estarão assistindo este trabalho. Pois olha, quando me lembro a reverência que existia nas casas de culto daquele tempo e de hoje, há uma defasagem muito grande na reverência. Nós morávamos no Paraná, a igreja lá era toda em madeira, o soalho inclusive de madeira. Mas quando se entrava na igreja, todos andavam na ponta dos dedos, para não fazer barulho ao pisar no soalho da igreja. A reverência na casa de Deus naquele tempo não se compara mais com hoje. Se respeitava, não se falava nada, era tudo levado no maior silêncio. Eu tenho certeza, se caísse uma agulha no chão, naquelas pregações que os pastores faziam, a gente teria notado o barulho da queda de uma agulha. Com tanta reverência se mantinha na casa de Deus. Eu lembro em Apucarana, mesmo se não tinha pastor, era o máximo de reverência. O que eu vejo hoje em dia não é mais assim. Infelizmente, tanto a juventude como as pessoas mais adultas têm conversações na igreja que não ornam para o lugar de culto. Há comportamentos que são indignos também dentro da igreja. Quando nos lembramos do antigo Israel, a reverência que havia era algo de um respeito, que a gente deve ter um respeito daquilo, sabe? Porque estamos de um Deus, Criador do céu e da terra. Queria deixar o meu apelo, o desejo que eu tenho no coração, que os irmãos sejam fiéis à causa de Deus. Essa é a igreja profetizada, a igreja que vai encontrar-se com Jesus quando Ele voltar. Breve finda as misérias desta terra e nós vamos para o lar, onde haverá eterna alegria, haverá eterno gozo e haverá a eterna presença de nosso Deus. Mas aqui nesse mundo devemos já viver agora, como estivéssemos constante na presença de Deus e de seus santos anjos. A cada passo, a cada encontro que temos, nós devemos nos lembrar dos nossos antepassados, a fidelidade que eles tinham. Eu quero rogar aos irmãos de toda a associação que conservem o temor e o respeito a Deus, porque breve nós vamos partir deste mundo para estar naquele lar que Jesus nos tem preparado, e ali haverá eterno gozo e alegria. A Igreja de Deus sempre passou por momentos difíceis, porém se sobrepôs a todos eles e seguiu a sua jornada de vitória neste mundo. Parecia que às vezes a Igreja iria minguar, mas Jesus jamais permitiria que isso ocorresse à sua Igreja, já que ela é a menina de seus olhos.
Foi através de homens fiéis que Deus obrou com o fim de expandir o bendito Evangelho. E podemos dizer, baseado em muitas evidências, que o irmão Bertoldo Chelsky foi um destes homens. Tendo como exemplo o seu pai, o irmão Gottlieb Chelsky, quem jamais deixou de dar evidências de sua fé na palavra de Deus até a sua morte. A igreja necessita de homens que não se vendam nem se comprem. Homens que sejam sinceros e honrados no mais íntimo de sua alma. Homens que não temam dar nome ao pecado. Homens cuja consciência seja tão leal ao dever como a bússola é ao plano. Homens que se mantenham do lado da justiça, mesmo que os céus desejam. A história do irmão Bertoldo Chelsky deve servir como inspiração para outros crentes. A sua fé, a sua perseverança, o seu amor pela igreja, o seu esforço e dedicação ao querer que a igreja se mantenha pura em seus princípios e doutrinas. Neste curto trabalho, não podemos expressar e mostrar o muito que este irmão fez pela obra de Deus aqui no Brasil, mas podemos expressar o nosso muito obrigado, rogando a Deus que o abençoe nos próximos dias, meses e anos de sua vida, e que Deus lhe guarde e lhe prepare para o grande dia do Senhor. Deus possa abençoar a você que assistiu a este vídeo e que o mesmo possa despertar para o momento em que a igreja está vivendo e necessitando de homens e mulheres fiéis à verdade. De todo, muito obrigado e Deus te abençoe. Eu que agradeço. Amém.